jurídicas. Quando a administração ela anula um determinado ato, ou mesmo quando ela revoga um determinado ato, ela está voltando atrás. Ou seja, como se ela estivesse, entre aspas, violando uma segurança jurídica. Mas não é verdade. O que acontece é que, em razão da própria segurança jurídica, é preciso que a administração pública tome conta dos seus próprios atos. Ela precisa anular, ou pelo menos parte da doutrina entende assim, a necessidade da anulação até para preservar a situação jurídica, para preservar eventuais ilegalidades. Agora, é possível dizer que existe aí mesmo que velada, uma violação à segurança jurídica? Não seria melhor que aquilo que está fica, não é? Sem mexer muito, sem anulações, sem revogações? Olha, seria muito complicado isso, né? Seria muito complicado. É lógico que a anulação, ela tem algumas limitações. Por exemplo, se nós formos até a Lei 9784 de 99, lá no artigo 54, artigo 55, vocês vão verificar que existe um prazo, né, 5 anos, um prazo decadencial. Então, eu tenho algumas limitações a essa anulação. Mas eu não acredito que é possível dizer que a anulação viola a segurança jurídica. Isso eu não acredito, ok? Vamos para mais uma pergunta? Terceira pergunta. Existe limite à revogação de atos administrativos? Bom, na lei não tem, tá? Não há uma previsão, como há a previsão da anulação, que eu acabei de falar, de um prazo de 5 anos, um prazo decadencial para anulação de atos, a lei não prevê prazos para revogação, prazos para que a administração volte atrás em razão de uma situação de inconveniência ou inoportunidade. Isso não tem. Mas a doutrina, ela se encarrega de elencar algumas situações em que seria impossível, vamos dizer assim, ou seria proibida a revogação. Por exemplo, atos que já cumpriram os seus efeitos, os chamados atos exauridos. Atos que já cumpriram os seus efeitos são conhecidos como atos exauridos. Se o ato já cumpriu o seu efeito, eu não tenho como revogar. O exemplo que eu dei. Um ato que cumpriu os seus efeitos, a concessão de férias. Concessão de férias, o cara tirou férias, voltou. Depois que ele voltou e o ato cumpriu os seus efeitos, eu não tenho como revogar mais aquele ato. Então, um ato que já cumpriu os seus efeitos, eu não consigo revogar. Essa é uma das situações elencadas pela doutrina. Mas eu tenho outras. Por exemplo, também não dá para revogar quando a competência já não é mais minha. Eu não tenho mais competência sobre aquele ato. Eu não posso revogá-lo simplesmente porque eu não tenho mais competência sobre aquela situação. Então, não dá para revogar também. Que outras formas, Flávia, seria aí impossível a revogação, além dessas duas que você citou? No caso de procedimento administrativo. Quando eu tenho um procedimento administrativo, eu não consigo revogar um ato porque o ato faz parte de um procedimento. Então, quando um ato é praticado, automaticamente o anterior já não dá mais para revogar. Por quê? Porque eu tenho uma situação de procedimento, atos desencadeados. Tá? Então, também no procedimento administrativo, não haveria a possibilidade da revogação. Outra situação é quando se trata de um ato complexo. No caso de um ato complexo, também não é possível, porque no ato complexo eu tenho a formação da vontade de mais de uma pessoa para a prática do ato. Então, não dá para um só resolver revogar. Precisa da manifestação de outras pessoas. Então, vejam, consegui listar algumas situações aqui em que não seria possível a revogação. Quais as situações que nós falamos? Quando o ato já cumpriu os seus efeitos, é uma situação. Quando o ato pertence a um procedimento, quando eu não tenho mais competência sobre aquela situação e quando se trata de um ato complexo. Ok? Só que agora eu queria fazer uma outra coisa que eu não fiz no primeiro bloco e eu queria muito ter feito no primeiro bloco, mas eu queria mostrar um negócio para vocês. Um negócio, peço permissão para vocês para mostrar um negócio, que é o seguinte, ó. O princípio da autotutela é um princípio que cai muito, né, nos concursos e nos exames da ordem. Então, nós fizemos uma musiquinha
uma música para que os alunos possam guardar o princípio da autotutela. Então, o que a gente faz? A gente faz uma paródia de músicas que vocês conhecem, e não só eu, outros professores também fazem. Nós temos paródias de músicas conhecidas para facilitar o entendimento, para que vocês possam guardar. Então, eu queria pedir permissão para cantar um pouquinho. Uma música que vocês quase não conhecem, uma música um tanto quanto desconhecida, que diz assim, ó. Quando eu estou aqui, a vida parece tão bela. Tchururu, 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 cantando para vocês, princípio da autotutela. Tananã, tananã. Pois o judiciário só anula os atos ilegais. Tananã, tananã, tananã. O efeito é ex-tunc, entrar no mérito jamais. Tananã, tananã. Mas a administração também poderá revogar. Parará, parará, parará. Ato inconveniente, agora falta só cantar. Tananã. Que o efeito é ex-nunc, é bem fácil lembrar. No exame eu sei, eu vou gabaritar. Se sorri ou se chorei, o importante é que agora eu passei. Ah, muito bom, muito bom. Olha, essas músicas aí, às vezes o pessoal fala, nossa, não vai ajudar. Ajuda, viu? Ajuda sim. Eu me lembro de uma vez que eu fui dar uma palestra fora de São Paulo, eu fui dar uma palestra em Fortaleza. Dei uma palestra em Fortaleza, aí uma aluna chegou para mim, Flávia, conheço suas músicas, gosto das músicas e tal, e eu queria que meu namorado, na verdade, ele gravou umas músicas com a voz dele, ele tem uma banda. Eu falei, nossa, que legal. Que ano está seu namorado de faculdade de Direito? Não, Flávia, ele faz odonto. Ele faz odonto. Então vejam, o cara que faz odonto, ele acabou guardando as informações simplesmente porque veio na forma de uma música, tá? Então nós temos essa, outras músicas também, outros professores também, vocês podem conseguir essas músicas no nosso site. Aliás, deixa eu passar para vocês o e-mail que nós temos à disposição e o site. Primeiro o site para que vocês possam ver as músicas. Eu tenho o site www.lfg.com.br. ok? www.lfg.com.br. Lá vocês conseguem esta música, outras músicas de outros professores também, e é legal, é legal. E o e-mail é o provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Mandem e-mails com as suas sugestões, as suas perguntas, que vai ser muito bom para que nós possamos aí fazendo os nossos programas e trazendo os temas de interesse de vocês aí de casa, ok? Vamos para mais uma pergunta? Com base em quais elementos do ato administrativo pode-se dar anulação? Bom, elementos do ato administrativo, quais são? Eu tenho competência, forma, finalidade, objeto e motivo. Então, estes são os elementos do ato administrativo. O ato precisa destes elementos para existir. Competência, forma, finalidade, objeto e motivo. Muito bom. Destes elementos, eu tenho alguns elementos que são sempre vinculados. Sempre vinculados. Quais elementos são sempre vinculados? Competência, forma e finalidade. De novo, isso é importante. Competência, forma e finalidade são elementos sempre vinculados, ou seja, são elementos que não permitem ao agente público um juízo de conveniência e oportunidade. Nestes elementos não é possível um juízo de conveniência e oportunidade. Portanto, os elementos que são discricionários no ato discricionário é o objeto e o motivo. De novo, Flávia, explica melhor essa história. Seguinte, ato vinculado, que nós vimos no primeiro bloco. Ato vinculado, os 5 elementos são vinculados. No ato vinculado, os 5 elementos são vinculados. E no ato discricionário? No ato discricionário, eu tenho 3 elementos vinculados. Quais são? Competência, forma e finalidade.
Porque o objeto e o motivo é onde está, no objeto e no motivo, que está a discricionariedade. Então, a anulação, ela é feita com base no ato vinculado em qualquer um dos elementos. No ato vinculado em qualquer um dos elementos. Mas no ato discricionário, a anulação